Bom dia, na paz do Senhor. Tudo bem com você? Graças a Deus. Que dia maravilhoso que o Senhor nos dá. Hoje, 19 de agosto de 2025, vamos compartilhar a palavra de Deus que está em 1 João, capítulo 4, e o versículo 18, que nos diz assim: No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor, porque Deus é amor. A palavra de Deus, ela é maravilhosa, ela é linda, ela tem tantos versículos que nos traz esta afirmativa para nós. A Bíblia Sagrada registra 365 vezes a palavra não temas. Olha que linda! Você pode se perguntar, mas o que é medo? Medo, como outras emoções, é uma expressão afetiva acompanhada de reações intensas no organismo. O medo se expressa em geral por grande inquietação, intensa e desagradável, até a expectativa de um perigo real ou imaginário. É uma ameaça ou um susto que traz um estado de sobressalto, que pode levar ao pânico ou ao terror, se for mais duradouro ou mais exagerado, ou ainda pode deixar o indivíduo paralisado, sem ação. Mas nós precisamos entender que existem dois tipos de medo. O medo que é positivo, que é benéfico para a nossa vida, que é aquele medo que funciona como um alerta para que nós possamos nos cuidar, por exemplo, de um animal feroz que se aproxima, medo de atravessar uma rua sem olhar para os lados, medo de fazer algo que a gente sabe que está errado. Isto é um medo que é positivo. Por exemplo, olha só, em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 3, nos fala sobre o rei Josafá, que ele ficou com medo da ameaça do inimigo que vinha contra ele para lhe destruir, mas ele simplesmente não ignorou isso. O medo fez com que ele fosse buscar ao Senhor, que ele pusesse a orar, ele apregou um jejum, ele se aproximou de Deus. Então, este medo, ele funciona como uma influência positiva nas nossas vidas. Nós temos que entender isso. Agora, existem outros tipos de medos que são prejudiciais. Por exemplo, medo de errar. Josué, capítulo 1, verso de 1 ao 9 ali, nos conta a história de Josué, que não queria assumir o propósito de Deus na sua vida, não queria assumir o lugar de Moisés, com medo de errar, com medo de não conseguir fazer o que tinha que ser feito. Provérbios capítulo 16, o verso 3 diz: Confia no Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Deus vai ser contigo. No Salmo 27, de 1 a 3 diz que muitas pessoas têm medo do escuro, mas olha o que a palavra do Senhor diz: O Senhor é a minha luz, é a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. A quem me recearei? Nós temos que confiar que o Senhor é aquele que ilumina o nosso caminho. No Salmo 119, 105 diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Outras pessoas vivem com medo da rejeição. E olha o que diz Isaías 41:9. Isaías 41:9 afirma que nós fomos chamados entre os mais excelentes. Tu a quem tomei desde os confins da terra e te chamei entre os mais excelentes e te disse: Tu és o meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. Nós somos escolhidos pelo próprio Deus. Deus nos ama. A palavra de Deus, ela é linda. Olha só, Mateus 25:25 fala que muitas vezes a pessoa com medo do fracasso acaba perdendo grandes oportunidades na sua vida. Aqui fala sobre a parábola dos talentos, quando o Senhor entregou os talentos para os seus servos, e alguns pegaram os seus talentos e desenvolveram e granjearam outros talentos com aquele que ganhou, mas o que ganhou um talento só, ele ficou com medo de fracassar, enterrou o talento na terra, e vindo o seu senhor, cobrou dele e disse: servo mau,
Eu te dei um talento e eu esperava que você fizesse ele render, que você ganhasse alguma coisa com ele. Então nós não podemos ter medo do fracasso. Nós temos que entender que nós somos talentosos e os nossos talentos vêm de Deus. E tudo aquilo que vier até nós precisamos desempenhar da melhor forma possível. Olha só, outro medo que atemoriza muita gente é o medo de ficar sozinho. Isaías 41:10 diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Se Deus está conosco, nós não precisamos temer. Eu e Deus somos a maioria, você e Deus são a maioria. Deus pode todas as coisas. É Ele quem te dá o livramento. Aleluia. Olha, você já ouviu algumas pessoas dizer que tem medo de altura? Não faz uma viagem porque tem medo de altura, né? E olha o que diz no Salmo 139:8. Eu subo ao céu e tu ali estás. E se fizer a cama no mais profundo abismo, ali tu também estás. Quer dizer, não existe lugar que Deus não esteja. Então eu não preciso ter medo. Medo de altura, medo de andar de avião, medo de tanta coisa boa que eu posso aproveitar a vida. Você já ouviu pessoas falar que tem medo de feitiço, de praga lançada? Olha o que diz a Bíblia. Salmo 91:10 diz assim, ó: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos Deus dará ordem ao teu respeito para te guardar em todo o teu caminho. Olha só, você não precisa ter medo. Por quê? Porque Deus é quem nos protege, Deus é quem está conosco. Nós só precisamos estar bem com Deus, né? Bem com Deus. Isaías 54:17 diz assim, ó: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti, em juízo tu a condenará. Esta é a herança dos servos do Senhor. Se nós somos servos, filhos amados do Pai, nós podemos ter a certeza que toda a maldição, toda a praga, toda a palavra maldita contra as nossas vidas já está destruída no poder e na autoridade do nome do Senhor Jesus. Olha só, quantas pessoas dizem que têm medo de Deus? Já ouviu isso? Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo é a prudência. Temor é diferente de medo. Eu tenho que temer a Deus. Temor no sentido de respeitar a Deus, mas não de ter medo de Deus, porque Deus é amor e o amor é perfeito. Deus nos ama. Nós não precisamos ter medo de Deus. Nós temos que temer a Deus no sentido de respeito, de reverência a Deus, né? De prudência, de se portar com decência na presença do Senhor. A palavra de Deus, ela é linda, ela é maravilhosa. No Salmo 19, e o versículo 23 diz: o temor do Senhor encaminha para a vida, e aquele que o tem ficará satisfeito e não visitará mal nenhum. Olha o que diz a palavra do Senhor. Você já ouviu algumas pessoas que falam que têm medo da morte? Pastora, se nós estivermos bem com Deus, nós não precisamos temer a morte, porque a morte é apenas uma ponte que nos leva para a vida eterna. Olha o que diz o Salmo 23:4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Deus, usando o salmista Davi aqui, nos fala que nós não precisamos ter medo da morte. Nós precisamos ter a certeza, a convicção de que entre eu e Deus, entre você e Deus, está tudo bem. Se você fechar os teus olhos aqui, se chegar a tua hora, que vai chegar para todos nós precisamos estar prontos, preparados para subir ao céu e morar com Deus e viver a eternidade com Cristo. É isso que nós precisamos ter. O temor do Senhor é o que nos aproxima dele e não o que nos afasta dele. Precisamos entender isso. Você não precisa ter medo da morte. Olha só, Romanos 8:38 diz: porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida,
nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o porvir, nem ninguém pode nos separar do amor de Deus. Deus é amor. Por isso, nós precisamos entender que é Ele que nos dá esta convicção. Hebreus 2:15 diz: e livraste todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque quando nós não temos a certeza da nossa salvação, nós tememos a morte porque nós não sabemos o que vamos enfrentar. Mas quando nós temos a certeza da nossa salvação em Cristo Jesus, nós vivemos tranquilos. Outro tipo de medo é a fobia. Muitas pessoas têm um medo abusivo de avião, medo de estar no meio da multidão, medo de elevador, de túneis, de tantas coisas que nós vimos. As pessoas deixam de viver, deixam de aproveitar tantas coisas boas na sua vida por causa do medo. Olha só, e nós podemos nos livrar de todos esses medos. No Salmo 37:5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Deus te guardará de todo mal em nome de Jesus. Então, creia. Quantos dias tem o ano? 365. E para cada dia do ano, Deus deixou registrado na sua palavra: não temas que eu te ajudo, não temas que eu estou contigo, não temas que eu te guardo, não temas que eu te livro, e assim vai. Tantas e tantas e tantas expressões de Deus para a nossa vida. Que Deus te proteja e te guarde e te livre do mal. Vença o medo em nome de Jesus. Querido e amado Deus, eu oro por esta pessoa que está aqui comigo agora e te peço a tua proteção divina, a tua graça e a tua bênção. Fortalece ela, Pai, e imuniza contra toda a seta do maligno, todo o mal, que ela possa vencer todos esses medos que impedem ela de desfrutar tantas coisas maravilhosas que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, fique com Deus, um abraço, compartilhe com alguém também esta mensagem.